Fala pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal. Luiz Felipe Scolari, que foi anunciado como novo coordenador técnico do Grêmio, será apresentado nessa terça-feira com entrevista coletiva e tudo. Mas qual vai ser a função do Filipão no Grêmio? O que ele vai ajudar no bastidor do Grêmio? Bom, tem algumas informações que eu acho bem interessantes que eu trago a partir de agora. Aquele recadinho rápido no começo do vídeo, vocês estão já acostumados, né? Deixem o like. Quem já está inscrito aqui no canal, seja membro do canal, colabore com a nossa criação de conteúdo. E quem não está inscrito ainda, por favor, né? É só clicar aqui embaixo em inscrever-se. Todo mundo que está inscrito no canal pode passar na Felas Barbearia, a melhor da Zona Norte de Porto Alegre, referência na Zona Norte de Porto Alegre, na Lusitana 109, quase esquina com Assis Brasil. Passa lá que tem preços promocionais para quem está inscrito aqui no canal. Olha só, o Filipão foi motivo de debate, tá? Eu vou explicar para vocês quem foi a favor e quem foi... Não é contra o Filipão, tá? Mas quem achava que essa figura não era tão necessária assim. Há algum tempo atrás o Grêmio começou o debate, mais precisamente no fim do ano passado, sobre a figura de um coordenador técnico, para ter uma voz mais ativa no vestiário, alguém com experiência de vestiário para ficar ao lado do treinador. Bom, é claro que o nome do Filipão foi conjecturado, foi estudado já há algum tempo. Internamente, o Grêmio entendeu que era, primeiro, necessário dar um tempo ao Quinteiros, bom, ele era o técnico, né, o que eu vou fazer? Para depois o Grêmio definir se havia essa necessidade ou não. Quinteiros não queria essa figura. Quinteiros disse que ele estava satisfeito e que não precisava de nenhuma outra voz pesada com ele no vestiário para dividir a atenção, digamos assim. Quinteiros não queria. Bom, dentro da direção do Grêmio, o presidente Alberto Guerra sempre foi favorável a essa figura. O diretor de futebol, Guto Peixoto, em entrevista para a Rádio Imortal, nas finais do Gauchão, ele disse que o voto dele sempre foi a favor dessa figura e que depois do Gauchão o Grêmio voltaria a debater, voltaria a discutir a necessidade ou não de um coordenador técnico. E Alexandre Rossato, vice de futebol do Grêmio, inclusive em entrevista na Rádio Grenal, disse que não haveria a necessidade naquele momento de se buscar um cara para essa função. Pode ser um despiste? Bom, até podia naquele momento ser um despiste, mas acabou que o Rossato foi voto vencido e o Grêmio confirmou a volta de Luiz Felipe Scolari. Dentro desse contexto, o que o Filipão vai fazer no Grêmio? O cargo oficial é coordenador técnico, mas pode chamar de gerente de futebol. O diretor de futebol é o Guto Peixoto, mas é um diretor político. O diretor técnico, propriamente dito, será o Luiz Felipe Scolari. E é uma peça fundamental a partir do momento em que o vestiário do Grêmio, se tem força suficiente para desbancar um treinador, como desbancou o Quinteiros, o vestiário do Grêmio ficou, digamos assim, não ficou nada triste com a saída do Quinteiros, bom, nada impede que esse vestiário possa daqui a pouco se voltar contra outro técnico, no caso Mano Menezes. E aí a figura do Filipão serve para ser esse algodão entre os cristais. O Filipão é um cara com anos de experiência no futebol, super vitorioso, enfim, eu não preciso apresentar o currículo do Filipão para vocês, certamente todos vocês sabem dos feitos da carreira do Filipão, sobretudo aqui no Grêmio. E o Filipão é o cara que, chegando no vestiário, ele identifica rapidamente onde é que tem um foco de insatisfação, onde é que o Mano Menezes daqui a pouco pode perder o controle. É importante que se diga, o Filipão não chega para discutir tática com o Mano Menezes. Não, o Filipão não chega para interferir em escalação do Mano Menezes. Não, a parte tática, a parte de jogo, ela está a cargo do técnico Mano Menezes. A função do Filipão é muito mais uma função de ambiente, é uma função de bastidor. É o cara que daqui a pouco vai levar eventuais insatisfações do vestiário para a diretoria do Grêmio, coisas que daqui a pouco são importantes para o vestiário, mas que não são da alçada do Mano Menezes. O Filipão vai fazer isso. E evidentemente que vai ser a voz da direção dentro do vestiário, mas com a linguagem do futebol, não com a linguagem política de Alberto Guerra, Guto Peixoto e o próprio Alexandre Rossato. Particularmente, eu acho que falta sim essa figura no Grêmio e tomara que o Filipão consiga ser esse cara a realmente
acrescentar em termos de ambiente, a mostrar para esses caras o que é o Grêmio, a ajudar o Mano Menezes a lidar com esse ambiente, a lidar com esse bastidor. O Mano teve essa figura no Inter, por exemplo, Paulo Autuori, e deu super certo. Depois que o Autuori saiu, coincidência ou não, as coisas deixaram de funcionar. Eu gosto do Mano Menezes, gosto do Filipão, e tem uma coisa interessante. Os jogadores vão olhar para eles diferente do que olhavam para o Quinteiros. Eles olhavam para o Quinteiros e viam um estranho. Eles olham para o Mano Menezes agora e pensam, opa, esse cara tem história aqui. Pode não ter um super título relevante, mas o Mano Menezes é um cara importante na história do Grêmio. Filipão, então, opa, é num pedestal, é um outro patamar, é um super vitorioso, um dos maiores, se não o maior técnico da história do Grêmio. Então, eles já partem de uma relação de respeito. E eu espero que essa dobradinha, Mano com Filipão, consiga extrair muito mais desse elenco do Grêmio do que o elenco vem apresentando aí nas últimas temporadas. Tomara que dê certo. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo.